revista aqui, e o Verbo se fez carne. Conforme vocês sabem, a Igreja Nova Vida do Pôr da Pedra é uma igreja comprometida com o ensino da palavra. Aliás, essa foi uma das ordenanças que Jesus legou à sua Santa Igreja. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos disse. Então, a igreja ela deve estar centrada no ensino da palavra. Há alguém aqui que ama a palavra de Deus? 10 pessoas. Há alguém aqui que ama a palavra do Senhor? Glórias a Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que nos converte. Então, se a igreja abraçar esse projeto, se o Espírito Santo confirmar nosso coração, toda aula inaugural a gente quer fazer assim, aberta a toda a igreja. As revistas estão ali na recepção, faltam poucas para acabar a primeira tiragem, acabando não tendo disponível para os irmãos podem fazer uma lista de reserva, que a gente vai até lá, CPAD, e faz a compra. A revista custa apenas R$10. E o título da revista, e o Verbo se fez carne. A Bíblia, conforme os irmãos falam, sabem, fala de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse que o mistério que esteve oculto, mas no fim dos tempos foi revelado a nós, a saber, é Cristo, a esperança da glória. Você pode dizer isso? Cristo, a esperança da glória. O texto áureo da nossa revista, está aqui na página 3, é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que a igreja diga amém para essa palavra. A verdade prática descrita na nossa revista é que o Verbo de Deus, isto é, Jesus Cristo, inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Você pode dizer mais uma vez amém? Quero convidar a igreja para se colocar de pé nessa hora. A gente vai fazer a leitura responsiva de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Estará aqui no telão. Aí agora, Carol, coloca dentro da Bíblia para mim, por favor, para ficar com uma letra maior, que nem eu com esse meu óculos aqui, eu enxergo lá. Isso, perfeito. Eu vou ler, não, pode colocar na Nova Almeida atualizada ou na ARA, está na King James, obrigado. Eu vou ler os versículos ímpares, e a igreja, numa só voz, lê os versículos pares, né? Você lembra? Ímpar, do Laci. Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aleluia! Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vamos ler todos juntos agora? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa hora?
Louvado seja Deus. Quero chamar aqui o diácono Márcio, o nosso querido professor. Ele sempre tem essa incumbência de trazer a aula inaugural de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical. Também é professor do nosso curso de vida cristã. Estenda suas mãos, vamos abençoá-lo nesse momento. Gracioso Deus, amado, santo e poderoso Pai, nós estendemos as nossas mãos e com a bênção do Senhor nós abençoamos a vida do teu servo. Tu sabes da alegria, do amor e do fervor de espírito com que ele te serve, com que ele serve esse ministério de ensino, e nós te pedimos que o Senhor venha derramar mais uma vez uma porção nova da tua unção, da tua sabedoria, do teu entendimento espiritual, que com toda a graça e liberdade ele venha ministrar esta aula e a tua santa igreja seja edificada pelo poder da tua palavra. Reina neste lugar e opera, Senhor, trazendo a nós conhecimento espiritual e avivamento nas nossas vidas. Assim nós oramos, consagrando tudo ao Senhor e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar, apertem os cintos e vamos aprender em nome de Jesus. Bom dia, igreja, a paz do Senhor, amém? É grande alegria poder ter o privilégio, irmãos, de falar de Jesus, poder ensinar a sua palavra. É uma alegria, agradeço ao Ministério Pastoral, pastor Guilherme, por essa incumbência de estar trazendo essa oportunidade de estar trazendo a palavra no dia da IBD. E eu peço aos irmãos para deixarem a Bíblia dos irmãos abertos no Evangelho de João, no capítulo 1, que é o capítulo que a gente vai trabalhar. E quem tiver a revista... Quem não tiver, não tem problema, que vai estar no Data Show. Mas também deixar ela aberta. E na aula de hoje, irmãos, da IBD, aula introdutória, a gente vai ver aqui na introdução, a gente vai estar vendo a diferença do Evangelho de João para os outros 3 evangelhos. A gente vai ver o que é o Evangelho e a diferença aqui na introdução do Evangelho de João para os outros 3 evangelhos. No tópico 1, da revista, a gente vai ver a autoria, a gente vai ver a data que foi escrito esse evangelho, a gente vai ver por que é importante essa informação, a gente vai ver por que a informação da autoria e a data é importante, a gente vai ver o local onde foi escrito esse evangelho, o Evangelho de João, a gente vai ver onde foi escrito, o destinatário primário, para quem que o evangelista, para quem que o apóstolo João primeiramente escreveu o Evangelho. Sabe que a palavra de Deus ela é viva, e a palavra de Deus sendo viva, ela nos alcança hoje, vai alcançar os nossos filhos, os nossos netos, e todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas João, quando ele escreveu o seu Evangelho, ele tinha um destinatário primário, amém? Tá? A gente vai ver o destinatário, o propósito, que está aqui no ponto 2, por que João escreveu esse evangelho? Qual o objetivo desse evangelho? A gente vai ver aqui no tópico 1.2. A gente vai ver também as naturezas de Jesus, que é algo que o evangelista, ele foca na natureza de Jesus. A gente vai ver a natureza humana de Jesus, depois a gente vai ver a natureza divina do Senhor Jesus, ele foca muito na natureza divina, a gente vai ver por quê. E o último tópico desse ensino, ele vai dizer por que o verbo divino de Deus, o verbo vivo de Deus, ele se encarnou, se fez carne e veio habitar entre nós. É o objetivo, amém? Então, vou pedir ao pastor Guilherme para ler a introdução para a gente. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso, irmãos. Irmãos, a gente sabe que olhando o Evangelho,
que, na verdade, há só um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Porém, irmãos, quantos escritores tem no evangelho? Agora, 4, que é Mateus, e João, são os 4 evangelistas, mas é só um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Porém, é o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, é o ponto de vista de Mateus. O evangelho de Mateus, segundo ponto de vista de Marcos, de Lucas e de João, mas é um evangelho só. Se vocês, irmãos, quiserem saber a biografia de Jesus, eu quero saber quem é Jesus, não é quem foi, é quem Jesus é, porque ele está vivo e ele reina para todo sempre, ele reina sobre a igreja, ele reina sobre as nossas vidas. Se você quiser saber a biografia, por exemplo, do Nelson Mandela, quem foi Nelson Mandela, você vai lá, tem um livro que fala da biografia, mas de Jesus, é quem Jesus é, porque ele é, amém? Então, se você quiser saber a biografia de Jesus, você tem que ir nos evangelhos, você tem que ir nos 4 evangelhos, lá você vai saber quem é Jesus, a sua natureza, a natureza humana, a natureza divina, o seu caráter. Você quer conhecer o caráter de Jesus? Você vai ter que vir nos evangelhos para conhecer a história e a vida do Senhor Jesus. A sua natureza, o seu caráter, o seu poder e a sua obra, aquilo que ele fez e aquilo que ele continua fazendo nas nossas vidas, porque ele é bem presente no nosso meio e na nossa vida. Então, a gente tem que ir nos evangelhos, porque o Novo Testamento, ele se divide em os livros biografia de Jesus, aí depois vem o livro histórico do Novo Testamento. Qual que é o livro histórico do Novo Testamento? Quem poderia me dizer? Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas pedagógicas, que são as epístolas, que traz a doutrina da igreja. E por último, o livro profético do Novo Testamento. Qual que é? Apocalipse, tá? Então, vem a biografia de Jesus e tem as diferenças do evangelho Mateus, Marcos e Lucas para o evangelho de João. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinópticos, porque ele traz uma narrativa, um do outro, muito parecida. Você está lendo um texto em Mateus, você consegue ler um texto correlato em Marcos, em Lucas, porque eles têm a mesma narrativa, eles têm as suas particularidades entre si, mas eles têm uma narrativa muito parecida. De modo que você está lendo Mateus, tem um texto parecido em Marcos e em Lucas. E eles foram escritos mais ou menos no mesmo período, e como o autor aqui, ele disse, assim como o evangelho de João, ele está focado em Jerusalém, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, o foco é a Galileia, é a parte norte de Israel, enquanto o evangelho de João é a Jerusalém. Isso não quer dizer que não tenha passagens no evangelho de João que não aconteceram em outras localidades. Assim como tem passagens do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que também aconteceram em Jerusalém. Por exemplo, um exemplo só. O Senhor Jesus, passagens no evangelho de João, o foco é Jerusalém. Porém, tem passagens que aconteceram fora de Jerusalém. Por exemplo, Jesus foi batizado aonde? No Rio? No Rio Jordão, não é um pouquinho afastado de Jerusalém. Aí depois aconteceu um primeiro milagre do evangelho que acontece no ministério de Jesus, que é a bodas de Caná. Fica onde, Caná? Na Galileia, né? Aí depois vem 4, 5, aí depois vem a ressurreição de Lázaro. Lázaro morava onde, irmãos? Morava em Betânia, né? Então são passagens que aconteceram fora. Tem uma conversa de Jesus com uma mulher onde ele está com sede, ele pede água. Onde essa mulher vivia? Samaria. Então, essas são as exceções. Do restante do Evangelho de João, a gente vai ver ele em Jerusalém, em todas as outras passagens do Evangelho de João, tá bom? Tópico 1, pastor. O Evangelho de João, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João, capítulo 21, versículos 20 e 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja.
Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Isso, vou pedir só para o Data Show deixar esse texto aqui, que a gente vai usar esse texto, tá? O que a gente pode destacar aqui? Que o autoria está dizendo que é o apóstolo João, né? Tem alguns Joões no evangelho, por exemplo, o pai de Pedro e André era João também. Tem um outro João também que estava batizando no Rio Jordão. Que João é esse? João Batista, certo? Então, mas é esse que escreveu o João Apóstolo. Porém, se você pegar o Evangelho de João e ler ele todinho, você não vai ver o apóstolo João se nominar. Dá o nome a ele mesmo. Ele sempre se refere a ele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Porque o apóstolo João era o apóstolo mais próximo do Senhor. Ele era o mais amigo, ele estava sempre perto e estava sempre próximo do Senhor Jesus. E se vocês pegar e comparar o evangelho de João com os outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que é o evangelho mais teológico. Parece que tem uma revelação mais profunda de quem Jesus é. Você não vê essa revelação chamando o Senhor Jesus de o verbo de Deus. Você vai ver no evangelho de João. É mais profundo, irmãos. Por isso, irmãos, quanto mais próximo nós estivermos do Senhor Jesus, mais Ele vai se revelar na sua vida, mais Ele vai estar presente na sua vida, amém? Então, porque o João era bem próximo. Tem uma passagem que acontece na ceia, em que o Senhor Jesus, ele está do lado do Senhor, o João, ele está do lado do Senhor Jesus. Você sabe onde é que ele está com a cabeça? Quem lembra? Tá no ombro do Senhor Jesus. Tu vê a proximidade dos dois. E que sejamos, irmãos, sempre próximo, amigo do Senhor Jesus. Amém? Então, ele não se refere, ele coloca aqui também. Então, como é que a gente sabe? Se ele não se refere a ele mesmo no evangelho, como é que eu sei que esse evangelho foi escrito por João? Aqui, ele dá uma dica, o pastor Elianel Cabral. Ele fala a respeito dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são os cristãos contemporâneos do apóstolo João, são contemporâneos do apóstolo João, e logo após, até o 3º século. E esses pais da igreja, eles deixaram escritos, e nesses escritos, eles confirmam que quem escreveu esse evangelho é João. E havia, entre esses pais da igreja, um especial, que era discípulo do apóstolo João. O nome dele era Policarpo. Qual o nome dele? Policarpo. Ele era discípulo, e ele deixou registrado que quem escreveu esse evangelho foi o evangelista João, o apóstolo João, tá? Ponto 2, pastor. O propósito do evangelho. O evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar a vida em seu nome, conforme João, capítulo 20, versículo 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do capítulo como prólogo de João, ou seja, é a apresentação desse evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Isso aqui, o autor, ele cita o propósito. O Evangelho de João, ele traz o seu propósito. Por que que o Evangelho de João foi escrito? Então, vou pedir à igreja para abrir, colocar também no Data Show. Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 30 e o 31, que vai ser importante, tá bom? Colocar no Data Show, por favor, que o irmão puder abrir o 30 e o 31. Isso. Diz assim, ó, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, tá? Sinais, maravilhas, milagres, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas
Porque estão escritos também no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, e teve milagres que o Senhor Jesus fez que não estão em livro nenhum, tá? Não foi registrado, tá? Aprove ao Senhor registrar aquilo que está na sua palavra, tá? Continuando, versículo 31. Estes que estão registrados aqui, estes, porém, foram registrados, por que esse evangelho foi escrito? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Então, irmãos, esse evangelho, ele tem duplo, deixa esse texto de 31 aqui para mim, o evangelho, ele tem duplo propósito. O primeiro propósito que está registrado, tá? Os dois propósitos são em igualdade. O primeiro propósito é apologético. Este, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Isso é você defender a palavra de Deus. Se tentar, na igreja do Senhor, entrar alguma heresia, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, a gente tem a prova. A gente tem a comprovação no Evangelho de que Jesus é, sim, o Filho de Deus, porque está registrado por um homem, olha só esse homem que registrou, era um homem que ele colocava a cabeça dele aonde? No ombro de Jesus, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele estava, irmãos, ele passou 3 anos e meio da sua vida, olha que seminário, irmãos, aqui no CVC, pastor, é o quê? 2 horas, 2 horas e meia de aula. João, ele passou 3 anos e meio andando com, imagina que seminário é esse, irmãos, que maravilha de seminário que João, e ele destaca, ele relata aqui, ele é o Filho de Deus, e o Filho de Deus, irmãos, é Deus. Então tem duplo propósito, primeiro é apologética, o último trimestre da IBD a gente estudou apologética, a defesa da fé cristã, tá? Depois a lógica racional da fé cristã. E o segundo propósito, que está na parte B, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Isso é o propósito evangelístico. A gente declarar essa verdade para que as pessoas, para a gente fortalecer a nossa fé no Senhor e também relatar, proclamar essa verdade para o mundo, para que o mundo venha se converter, para que as pessoas que estão na circunscrição da nossa vida, em volta da nossa vida, seja em casa, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, onde quer que estejamos, ali vai um servo, ali vai um discípulo de Jesus, ali vai um discípulo de Jesus e registrar que ele é o Filho de Deus. Então tem duplo propósito. E ele fala aqui dos sinais, né? No 30, põe o 30 para mim. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Os sinais são os milagres, as maravilhas. A gente vê no Evangelho de João, irmãos, apenas 7 milagres. Se você pegar o Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, vão ter uma enxurrada de milagres. É um milagre atrás do outro. Você vai folheando os evangelhos sinópticos, é um milagre atrás do outro, muitas curas, muitos sendo libertos, irmãos, é difícil até de contar nos outros evangelhos, mas no evangelho de João só tem 7, esses milagres específicos, eles revelam a natureza divina de Cristo, mas por que tem só tão pouco? Irmãos, o evangelho de Mateus, o destinatário primário foram os judeus, para que os judeus crescem que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, o destinatário primário, foram os romanos, para que os romanos crescem, e era necessário colocar ali muitos milagres, muitas maravilhas que o Senhor Jesus fez. O Evangelho de Lucas, eles foram escritos para os gregos, para os gentios, para que eles crescem que Jesus é o Filho de Deus, e tem muitos milagres. O Evangelho de João, não. O Evangelho de João, ele foi escrito para quem já é convertido. O Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja do Senhor. E para a igreja do Senhor, irmãos, não é necessário sinal, apenas a palavra. A palavra é suficiente para a gente crer. Não precisa de sinal.
O sinal, irmãos, é a transformação interna que o Senhor Jesus fez na sua vida, transformação de caráter, aquilo que o Senhor Jesus está fazendo na sua família, na sua vida. Apenas a palavra dele é suficiente. Quando a gente, de repente, a gente não estava na igreja ainda, a gente, de repente, até precisava de vir um profeta e falar com você, falar da sua vida, e de repente você vê um sinal, mas agora não, irmãos. Agora a palavra é suficiente, irmãos. Imagina, pastor, que vai vir, o senhor queira vender a sua casa, pus à venda a minha casa. Aí você chega um desconhecido e quer comprar a casa do pastor. Aí fala assim, pastor, eu vou comprar a sua casa, mas eu vou te dar em prestações de 10 prestações, tá bom? Aí você vai ficar meio desconfiado. O que você vai fazer? Você vai pedir um sinal. Pô, dá 30% aí, porque vai que esse cara não me paga. E paga em 10 vezes. Mas, de repente, chega o pastor Érico e fala assim, filhão, pode deixar, filhão, que eu vou comprar a sua casa, mas eu vou parcelar também em 10 vezes. O que o pastor Guilherme vai fazer? Toma aqui a chave. Ele não precisa dar um sinal. A palavra é suficiente, da mesma forma na nossa vida. A palavra de Deus, ela é suficiente para a gente crer, para a gente viver. A gente não precisa de milagre. Se o Senhor quiser fazer um milagre na nossa vida, amém, Senhor. Eis-nos aqui. Realiza os seus milagres na nossa vida, mas saiba, Senhor, que a sua palavra, ela é suficiente. Então foi escrita para a igreja do Senhor, amém? Então, e ele fala aqui do prólogo, volta para mim do texto da revista, ele fala a respeito do prólogo, que está aqui, João 1, do 1 ao 14, ele chama os teólogos, ele chama essa passagem de prólogo. O que é prólogo? João, vou dizer um português meio chulo, João já chega metendo o pé na porta dizendo quem é Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por que de 1 ao 14 é o prólogo? Porque ele vem trazendo essa teologia de quem é Cristo, e em todo, como uma introdução, e em todo o seu evangelho, ele vai defender essa tese. Então, é como se João 1, do 1 ao 14, quando você lê a revista em casa, saiba que ele chama de prólogo, porque é uma introdução, tá bom? O tópico 3, pastor, por favor. A gente leu o 2, né? Agora é o 3. A natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. João, capítulo 8, versículos 39 e 40, capítulo 9, versículo 11. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Aqui nesse tópico, o pastor Elianal Cabral, ele vem afirmar, né, com o texto de João, que Jesus Cristo ele é humano. O foco, irmãos, do Evangelho de João é dizer que Jesus Cristo ele é divino, que ele é Deus. Porém, ele também afirma a humanidade de Cristo. Quando ele diz, por exemplo, que o verbo ele se fez carne, ele fez homem e veio habitar entre nós. Esse é o foco. Houve uma aula, se eu não me engano, é a aula 3 do último trimestre, que fala da encarnação do Filho de Deus. E, irmãos, por que eu falei lá no início? Por que é importante a gente saber quando que o Evangelho de João foi escrito? Quem lembra? Aqui estava dizendo que foi entre os anos 80 e 90 do primeiro século. E o que estava acontecendo nesse período, irmãos? O Evangelho de João ele foi escrito de Éfeso. João era o pastor da igreja de Éfeso. E o que estava acontecendo ali naquele período que João escreveu? Estava tentando se adentrar na igreja duas heresias, o docetismo e o gnosticismo. Essas heresias que foi falado lá na aula 3 do último trimestre, se eu não me engano, foi a irmã Vanessa que deu. Ela tenta
dizer que Jesus Cristo, ele não é humano. Porque se Jesus é Deus, eles criam que Jesus era Deus. Ele não pode ser humano, porque eles criam que a matéria é má. A matéria, ela é má. Então, ele não pode ser humano. Então, o Evangelho de João, ele vem para descaracterizar, refutar essa heresia, irmãos. Porque imagina, se Jesus ele não era o ser humano, imagina, como é que ele foi crucificado? O seu sacrifício na cruz do Calvário vai nos servir como expiação dos pecados. Se Jesus, ele não era humano, logo ele não morreu. Se ele não morreu, logo ele também não logo ele não ressuscitou, e é vã a nossa fé. O Evangelho de João, ele vem para afirmar que Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus, e era necessário que o verbo vivo de Deus se fizesse carne, se fizesse homem, e viesse aqui na terra habitar entre nós, e cumprir toda a palavra de Deus, irmãos. Por que cumprir, irmãos? Porque de Adão até Jesus, irmãos, até os dias de hoje, irmãos, ninguém conseguiu obedecer e cumprir essa palavra, ninguém, mas teve um homem, Jesus Cristo, ele se fez homem. Irmãos, tudo aquilo que a gente passa, os nossos sofrimentos, as nossas dores, Jesus experimentou como um homem. Ele só sofreu como nós. Ele se entristeceu. Tem uma passagem no Evangelho em que Jesus chorou. Vocês lembram dessa passagem? Lá Lázaro tinha morrido, aí diz lá, Jesus chorou. A gente vê nos Evangelhos Jesus se alimentando, comendo. Na Santa Ceia ele fez o quê? Estava comendo. Na cruz, irmãos, ele teve sede. Quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ele teve sede, pediu água para ela beber. Então a gente vê, e era necessário ele se fazer homem e vir cumprir toda a palavra de Deus, cumprir toda a lei, porque ninguém até então havia cumprido. Abre para mim, irmãos, Mateus 5, versículo 17. Mateus 5, versículo 17. Ele veio cumprir e ele veio vencer. Cumprir, porque ele foi o único que cumpriu. Olha o que diz o texto. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Ele não veio revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas ele veio para cumprir, porque ele foi o único que passou por essa terra e ele cumpriu ela plenamente. Plenamente. João 16, 33, que é um texto bem conhecido, pode pôr para mim? E ele venceu, irmãos. Ele veio, passou por tudo aquilo que a gente passa e venceu. Falei essas coisas para que em mim, em Cristo Jesus, vocês tenham paz no mundo. Só em Cristo, irmãos. Para ter paz nesse mundo, a gente abre o noticiário, dá para ter paz sem a presença do Senhor? Para que tenha paz no mundo. Vocês passam por aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Ele foi o único que cumpriu. Ele cumpriu e também venceu. Amém? E ele passou por essa terra sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Não pecou, foi o único que passou por essa terra sem pecar. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas que a gente é tentado, ele foi tentado também. A nossa semelhança, mas sem pecado, amém? Tópico 2, pastor. Jesus, o verbo de Deus. Ponto 1. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, se vocês pegar o Evangelho de João, abre lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, já está aberto, né? E vocês compararem
João capítulo 1, versículo 1, e comparar com Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vocês vão ver que tem um termo ali que é comum. É comum em Gênesis, e é o mesmo termo, é comum no Evangelho de João. Ambos começam com no princípio, ambos. A diferença de Gênesis para João é que em Gênesis é o início do tempo Cronos, é o início de tudo, deste mundo que a gente vive, é o início do mundo natural. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já começa o Gênesis 1 com a criação do nosso mundo, com o nosso tempo, um dia com 24 horas, né, um ano com 365 dias, e assim por diante. Já começa. Quando você abre em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo. Antes do tempo Cronos, o verbo vivo de Deus, ele estava na eternidade com o Pai, ele já estava, é anterior, ele precede o tempo Cronos que a gente vive, ele precede o mundo natural, ele estava na eternidade com o Pai. Põe Gênesis 1, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo já estava lá, irmãos, já estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, o verbo era o próprio Deus, irmãos. Irmãos, o verbo, ele é a palavra de Deus. Pela palavra, Deus fez tudo. Pela palavra, Deus construiu tudo. Ele falou e tudo se fez. É como se Jesus, irmãos, fosse o haja de Deus. Jesus, o haja de Deus. Deus falou, haja luz. E o Jesus, irmãos, é o haja de Deus na nossa vida. Ele é o haja de Deus. Irmãos, dizer, por exemplo, a gente estudou apologética no último trimestre, como os testemunhos de Jeová dizem, que Jesus é um ser criado, quando eles falam, eles falam que o verbo foi criado. Porém, a gente vê aqui no texto que o verbo ele é anterior a tudo. Tudo, inclusive, foi feito pelo verbo. A verbalização do Pai, que é Jesus Cristo, fez todas as coisas. E dizer que Deus, ele criou o verbo, é dizer que havia um momento na história, um momento na eternidade em que Deus, olha que absurdo, irmãos, Deus não tinha palavra. Que Deus precisou criar a palavra para poder fazer todas as coisas. Mas o nosso Deus, ele tem palavra, ele sempre teve palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o verbo do Senhor. Não houve nenhum momento na eternidade em que a palavra não existia, porque ele tem palavra. Se o Senhor te prometeu alguma coisa na sua vida, ele tem palavra para cumprir, ele vai cumprir na sua vida, porque o Senhor sempre teve palavra. Não teve um momento da eternidade em que não havia a palavra. Mateus 4, versículo 4, diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, o verbo vivo dele sustenta a nossa vida, ele mantém a nossa vida e ele mantém o mundo, como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, depois vocês leem em casa que eu vou dar uma corridinha por causa do tempo, amém? Então, o Senhor, ele tem palavra, irmãos, sempre teve palavra. Eu posso, irmãos, por exemplo, chamar o pastor Guilherme para ir na praia, pastor, vamos na praia tal dia? Aí chega no dia, caso fortuito ou força maior, cai uma chuva terrível, não deu para cumprir a minha palavra. Por quê? Eu estou preso a esse tempo, eu estou preso às circunstâncias do tempo. Não há nada que prende o Senhor, não há nada, ele tem palavra, se ele cumpriu, se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque não existe circunstâncias adversas para o Senhor se revelar na sua vida e cumprir aquilo que ele te prometeu, amém? Então o Senhor sempre teve, Jesus é o verbo vivo de Deus, ele é a palavra do Senhor. Tópico 2 e 3, por favor, pastor, do 2. Okay. Pode ler os dois juntos. A natureza fundamental do verbo.
Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu Evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Ponto 3. No princípio era o Verbo, João 1, versículo 1. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Isso. Irmãos, se você abrir o Novo Testamento todo, ele foi escrito em grego. Tá? Se você pegar lá o Evangelho de João, em grego, vai estar lá, no princípio era o Logos. E o Logos foi traduzido para o português como no princípio era o Verbo. É a tradução mais próxima, tá? Mais correta para a língua portuguesa, que Logos é a palavra. Para o judeu, Logos, né, o Evangelho de João ele foi escrito no contexto de Éfeso. Tá? Lá em Éfeso, predominava muito naquela cultura a filosofia grega. Então, o que é a igreja? A igreja ela é composta de judeus e gentios que se converteram ao Senhor. É a igreja. Isso é, antes nós éramos gentios. A gente entregou a vida para Jesus, agora a gente é a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. O judeu, antes ele praticava o judaísmo. Ele entregou a vida para Jesus, ele agora é cristão. Ele passa a ser a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E a igreja de Éfeso, naquele contexto ali da cultura grega, era composta por judeus e gentios que se converteram ao Senhor. E a filosofia grega estava predominando. Então, João, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele traz esse termo logos. Para o judeu, o logos é a palavra de Deus na boca do profeta, é a lei do Senhor, eles entendem o logos como a lei do Senhor, e também entende a lei moral, de se santificar ao Senhor. O judeu entende dessa forma. O grego, logos no grego é uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem mais de um sentido. Por exemplo, a nossa palavra lógica, ela vem da palavra logos, a palavra lógica. E o que é lógica? A lógica, como diz o autor aqui, ensinou, é a razão. E a filosofia grega, ela buscava a razão das coisas. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Qual é a razão do mundo existir? Qual é a razão por que viemos à Terra? Eles faziam esse tipo de pergunta. Qual é a razão do universo, do Sol, da Lua, do planeta? Eles ficavam, os filósofos, filosofando, eles buscavam esse tipo de informação, tentando saber qual é o logos, qual é a razão. E João, no seu evangelho, ele vem dizer qual é a razão. A razão de tudo existir está no logos, o verbo vivo de Deus que se fez carne e veio habitar. O logos é Jesus Cristo. Então o grego, quando ouviu João falar, no princípio era o logos, eles começaram a entender. E o judeu também, que o logos é a palavra do Senhor. Amém? Então esse é o 2 e o 3. Deixa eu só ver se eu não separei mais alguma coisa. Ponto 3, pastor, por favor. A encarnação do Verbo. Ponto 1. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado.
No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Isso, irmãos. Nessa passagem ele vem falar sobre a luz de Cristo. Irmãos, duas coisas neste mundo, o Senhor Jesus ensinando, ele disse que é a luz. Ele disse em João, capítulo 8, versículo 12, que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma coisa é ele mesmo. Ó. Eu sou a luz do mundo, falou o Senhor Jesus. A outra coisa que o Senhor Jesus falou, que também é a luz do mundo, é o que? Quem lembra? Nós, isso aí, nós, a igreja. Vós sois a luz do mundo. Ele falou. Mas como é que pode a igreja ser luz e Jesus também ser luz? Por quê, irmãos? A igreja, ela não tem luz própria. A luz que está na sua vida, ela vem do Senhor Jesus, irmãos. E é necessário, irmãos, uma vez que você ouviu a respeito da luz, viu a luz, você responder à luz. Foi o que nós fizemos. Eu e você respondemos à luz. É necessário, irmãos, a gente, ao saber da luz, conhecer a luz, é importante conhecer, crer e se render à luz, para que a luz venha iluminar as trevas, porque as trevas vão embora, irmãos, elas vão bater em retirada. Não tem como as trevas, ela lutar contra a luz. Imagina que apague a luz, fica tudo escuro aqui. De repente, quando chega a luz de Cristo na sua vida, o que acontece? As trevas vão embora, elas batem em retirada. E Jesus, ele fez, a gente não tem luz própria, é a luz de Cristo. Por isso que nós somos discípulos de Jesus. A gente não é discípulo de nós mesmos e nem de qualquer outro. Aquele que nos elimina é o Senhor. Ponto 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Temos esse privilégio de sermos filhos de Deus. Abre comigo, põe no Data Show, por favor, João, capítulo 1, versículo 11, a gente vai ler até o 13. Olha o que diz. Jesus, né, ele veio para o que era o seu. Quem sabe quem eram os seus? Os seus de Jesus eram os judeus, tá? Ele veio primeiramente para os judeus. Ele veio para o que era seu. Mas os seus, o que eles fizeram? Não receberam. Alguns, não foram todos, a minoria não recebeu. A minoria recebeu o Senhor Jesus. A gente vê nos evangelhos que ele começou com 12 discípulos, depois aumentou para 70, e no final do seu ministério, quando ele é assunto aos céus, quem lembra, poderia me dizer, valendo 10, hein? Valendo 10. Quantas pessoas foram batizadas a primeira fileira não pode falar, não. Só tem fera aqui. Quantas pessoas foram batizadas pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 2? Hein? Ó. Ih, cri. Quantos? Quem lembra? Irmãos, 120 pessoas no ministério do Senhor Jesus, 3 anos e meio, apenas aqueles que perseveraram em ficaram aguardando a promessa dele, de que o Espírito Santo viria, foram só 120. Quem se lembra quantas pessoas foram alimentadas, já foi pregado aqui, pelos pães e os peixes que ele multiplicou? Mais de 5 mil na primeira. Ainda teve uma outra que teve mais de 4 mil. Cadê essa gente, irmãos?
Eles não perseveraram em obedecer ao Senhor. E apenas 120 dos judeus que se converteram e alguns gentios estavam dentro daquela casa quando o Espírito Santo desceu. E se nós perseverarmos, o Espírito Santo, irmãos, vai sempre descer, vai sempre te completar, vai sempre encher esse tabernáculo aqui do Senhor na sua vida, irmãos. Então, duas coisas do Senhor, a igreja, né, e o mundo, o Senhor Jesus e a igreja, tá? Então, veio para o que era seu e os seus não receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, seja judeu, seja gentil, seja gordo, magro, baixo, alto, jovem, idoso, doente, está no CTI. Se receber Jesus, olha o que vai acontecer. Pessoa saudável, recebeu Jesus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. É o poder, irmão. Você recebeu um poder. Ser filho de Deus é o poder do Senhor na sua vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem? Aos que, se você crê no nome santo de Jesus, você a partir de agora passa a ser filho de Deus. A gente escuta muito, né, a pessoa, me dá um copo d'água que eu também sou filho de Deus. Mas será que é? Para ser filho de Deus, tem que receber Jesus Cristo. Quando a pessoa não recebe Jesus Cristo, ela ainda é criatura do Senhor. Mas recebeu, seja quem for, irmãos, ela passa a ser filha de Deus, aquela pessoa. Amém? Que é o versículo 12. E o último tópico, para a gente encerrar. A manifestação e habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Glória a Deus, irmãos. A palavra habitou no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? A palavra habitou no grego significa tabernacular. É esse sentido. No Antigo Testamento, havia um tabernáculo móvel, uma tenda móvel que o povo, ele ia, né, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e conforme o tabernáculo se movia, a presença de Deus também se movia junto. Era o tabernáculo. Na plenitude dos tempos, no período do nascimento do Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, Deus, em vez de estar só a presença dele, ele veio em pessoa, irmãos. Ele veio em pessoa, não é mais a minha presença. Não é o tabernáculo representando, não tem uma representação mais. O próprio Deus se fez carne e veio tabernacular no nosso meio, andando no nosso meio, imagina, irmão, andando aqui no nosso meio, comendo com a gente. Ele veio fazer isso. Ele veio ensinar os valores do reino de Deus. Ele veio ensinar, curar, libertar os cativos e, por fim, consumar a sua obra, entregando a sua vida por mim e por você. Mas ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, para que nós venhamos a ressuscitar com ele. Agora, em novidade de vida, mas em breve, nós veremos ele face a face e entraremos na eternidade com o Senhor. Agora, ele foi assunto aos céus. Ele não está mais tabernaculado entre nós, mas a presença dele está em vários tabernáculos aqui. Em todos os tabernáculos. Todos os tabernáculos aqui, se você recebeu Jesus Cristo, ele está dentro de você. Você é uma tenda móvel.
Tem um concreto prendendo o teu pé no chão? Você é uma tenda móvel. E Deus, onde você vai? Onde você está? Onde você vai, a presença de você está dentro desse tabernáculo aí, chamado você. Seja qual for o seu nome. Amém, irmãos? Então, a conclusão. Conclusão. Nessa lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Amém, irmãos. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluia! Você pode se colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Queremos agradecer aqui ao diácono Márcio por essa aula sempre densa, abençoada, profunda. Obrigado, nós louvamos a Deus pela vida do diácono. Podemos agradecer a Deus, aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Amém. Glórias a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Gostaram? Então, nos procure depois, né? Quando eu falo nos procure, os pastores e os professores do Ministério de Ensino, dê o seu feedback, fala aí o que você achou dessa aula magna, né? Os professores, façam assim para mim, por favor. Professores do Ministério de Ensino, Mozinho, Amanda, Erivaldo, irmã Heloísa, irmão Anderson, diácono Márcio, cadê o diácono Leandro também, né? Nos procure e dê aí a sua, gostei, aprendi, pode fazer assim, sua sugestão. Nós queremos que cada vez mais a igreja abrace esse projeto da Escola Bíblica Dominical. A partir da semana que vem, né, volta a Escola Bíblica Dominical, que horas? 8 horas da manhã. Quero fazer coro também com a inscrição do curso de vida cristã. A gente está aí com a turma aberta, o intermediário. Você ainda que não ingressou nessa obra de discipulado, vale muito a pena. Jesus, o Verbo vivo, o Cristo, o Filho de Deus. Amém, queridos? Só mais um adendo, estamos com um problema na internet hoje, então não foi transmitido ao vivo, vamos transmitir ao longo da semana, quando a gente corrigir esse problema técnico junto à operadora de internet. Logo mais à noite, culto da família, provavelmente, talvez não consigamos também transmitir. Então, se você quer essa bênção especial, não fique em casa, traga a sua família, traga convidados e participe presencialmente desse culto. Amém, irmãos? No mais, um bom domingo a todos, que seja um domingo de comunhão, de descanso na presença do Senhor. Amém? Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e que as doces e ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Vão em paz, bom domingo a todos, em nome de Jesus.